Bem-vindos ao curso teórico. Hoje a gente vai começar com a nossa aula de legislação, a primeira das 8 matérias que nós vamos ver juntos aqui nesses vídeos postados no YouTube. Para você que está se preparando para a provinha de legislação do Detran, seja de reciclagem, seja da primeira habilitação, acompanhe os vídeos que tudo o que vocês precisam será explicado aqui. Para começar a nossa matéria, eu coloquei aqui duas definições sobre questões que podem cair na prova de vocês, mas que é coisa fácil de vocês lembrarem e conseguir acertar esse ponto. Na introdução, primeiro, eu coloquei a definição sobre o que é legislação. Pessoal, legislação de trânsito é um conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias para se cumprir, aprimorar e atualizar o nosso CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, caso pergunte na prova de vocês o que é legislação, vai ter uma resposta para vocês marcarem parecido com isso que está aí na tela. Legislação é o conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias para se cumprir, aprimorar e atualizar o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Uma outra definição que eu coloquei aqui também, pessoal, é a definição sobre o que é o trânsito, que também pode ser pergunta na prova de vocês. Pessoal, trânsito é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais também, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, e ele é regido pelo nosso CTB, que vocês já sabem que é o Código de Trânsito Brasileiro. Cuidado com isso na prova, lembrem-se, os animais também fazem parte do trânsito, então caso caia na prova de vocês perguntando o que é o trânsito, a resposta correta para essa questão tem que estar falando que é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e os animais também, ok? Passando essa primeira parte da matéria, que é mais uma introdução, nós já vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Trânsito, que forma essa sigla SNT. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados e do Distrito Federal, também dos municípios. Então, basicamente falando, SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, é o conjunto de órgãos públicos que cuidam do trânsito. Quais são as funções do nosso SNT? Primeiro, eles vão fazer o planejamento das questões de trânsito, administração, normatização de novas regras, registro dos nossos veículos, formação e habilitação dos condutores, igual vocês que estão se habilitando agora, estão sendo controlados pelo Detran, que é um dos órgãos que faz parte do SNT. Eles vão fazer a fiscalização do trânsito, a aplicação de penalidades e também o julgamento dos recursos. Então, basicamente, pessoal, tudo o que acontece no trânsito é cuidado, é feito por esses órgãos que fazem parte do SNT. Dito, então, o que é o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, agora nós vamos conhecer os 13 órgãos públicos que fazem parte do nosso SNT. Primeiro, pessoal, antes mesmo da gente falar dos órgãos, preciso explicar para você sobre a questão do Ministério. Atualmente, pessoal, o Ministério que coordena, que comanda o Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério dos Transportes, tá? Então, se cair na prova falando qual o Ministério responsável por controlar, comandar o SNT, vocês já sabem responder que é o Ministério dos Transportes, ok? Aí olhem só, pessoal, o primeiro tipo de órgãos públicos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito são esses que nós chamamos de órgãos normativos. Normativos são órgãos que vão criar as leis, vão normatizar as leis de trânsito, fazer complementações dos artigos que nós já temos no Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro dos órgãos normativos, pessoal, é esse aí que nós chamamos de CONTRAN. A sigla CONTRAN significa Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, pessoal, ele é o órgão máximo dos normativos. Órgão máximo, dizendo de um jeito simples, é como se ele fosse o chefão dessa categoria. Então, se perguntar para vocês na prova, qual é o órgão máximo dos normativos? Vocês já sabem responder, que é esse aí chamado de CONTRAN. O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele vai normatizar regras e mudanças no Código de Trânsito que vão valer para todo o território nacional. Questões como prazo de renovação, pontuação, todas essas questões que mudam e valem para todo o território nacional, elas passam pelo CONTRAN num processo que nós chamamos de câmaras temáticas. Pessoal, sempre que vai acontecer uma mudança nas regras de trânsito, o CONTRAN faz uma câmara temática para analisar se aquelas propostas são boas ou ruins para o nosso trânsito.
Entre todos os órgãos que vocês vão ver aqui na sequência, pessoal, o único que cria a Câmara Temática é o CONTRAN. Então, se perguntar na prova de vocês qual é o órgão responsável pela criação das câmaras temáticas, vocês já sabem responder que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ok? Então ele cria regras, leis, né? Faz mudança das normas que valem para todo o território nacional e ainda faz essa criação de câmaras temáticas. Na sequência, após o CONTRAN, nós temos o CETRAN e o CONTRANDIF. CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. São órgãos normativos dos estados que cuidam de questões particulares em normatização de regras dos estados e principalmente questões dos examinadores. Por exemplo, eles que definem os médicos examinadores que acompanham o exame de um candidato PCD. Já ali a nível municipal, pessoal, não existe, tá? Não existe órgão normativo municipal. Existe o CONTRAN a nível federal ou o CETRAN e o CONTRANDIF a nível estadual. Mas a nível municipal não existe órgão normativo, por isso está aí na tela o não possui. Na sequência dos normativos, pessoal, nós temos os órgãos executivos de trânsito. Órgãos executivos de trânsito, pessoal, são os órgãos que vão pegar as regras feitas pelos normativos e vão executar essas regras, vão colocar essas regras para funcionar. Porque o que acontece, pessoal? Não adianta você ter um livro gigante cheio de leis e não ter ninguém para fiscalizar se aquilo ali está acontecendo, para garantir que essas leis estão sendo aplicadas. Então, quem vai colocar essas leis para funcionar, vamos dizer assim, são esses órgãos executivos de trânsito. O primeiro deles, pessoal, é esse que nós chamamos de Senatran. A sigla Senatran significa Secretaria Nacional de Trânsito. O Senatran, pessoal, é o órgão máximo dos executivos. Quer dizer que nessa categoria dos executivos, o chefão aí é esse que nós chamamos de Senatran. O Senatran, pessoal, tem como função fiscalizar e controlar as políticas de trânsito em todo o território nacional e também arquivar as informações sobre o trânsito em duas pastas chamadas de RENACH ou RENAVAM. RENACH significa Registro Nacional da Carteira de Habilitação. RENAVAM é o Registro Nacional dos Veículos Automotores. Pessoal, todos os condutores ou pessoas que estão se habilitando, como muitos de vocês que estão assistindo o vídeo, estão registrados no RENACH, no Registro Nacional de Carteira de Habilitação. E todos os nossos veículos já emplacados estão registrados no RENAVAM, Registro Nacional dos Veículos Automotores. Pode ser que tenha uma pergunta na prova de vocês que fala assim: é uma pasta de arquivamento de informações do Senatran. Na resposta vai estar lá, RENACH ou RENAVAM. Então, Senatran, órgão máximo dos executivos, controla e fiscaliza políticas de trânsito em todo o território nacional e também armazena as informações sobre o trânsito nessas pastas RENACH e RENAVAM. Só que o que acontece, pessoal? O Senatran, igual vocês podem ver na tela, ele é um órgão que está na esfera federal. Isso quer dizer que é um para o país inteiro. O Senatran ele fica lá em Brasília. Como que o diretor do Senatran, que está lá em Brasília, consegue saber informações sobre condutores e veículos em todo o território nacional? Essa coleta de informações que é passada para o Senatran, pessoal, ela é feita através do DETRAN. DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito. Cada estado tem o seu próprio DETRAN. DETRAN MG, DETRAN Bahia, RJ e por aí vai. O DETRAN ele é um órgão muito atarefado. Tem amigo meu que fica até zoando que eu fico defendendo o DETRAN, mas não é que eu defendo não. É porque realmente é um órgão que tem muitas funções. O DETRAN, pessoal, ele faz vistoria e emplacamento de veículos. O DETRAN emite todos os documentos que nós temos no trânsito. O DETRAN que controla o processo de habilitação de vocês e também ele que realiza o processo administrativo de multas. Sabe quando aquele seu amigo, aquele seu parente comete uma infração, não chega uma cartinha na casa dele notificando que ele foi autuado e vai ser multado devido à infração cometida? Esse processo administrativo de multas também é feito pelo DETRAN. Então olha só, ele vai fazer vistoria e emplacamento de veículos, controla o processo de habilitação, faz o processo administrativo de multas e
ele ainda vai emitir todos os documentos do trânsito. A PPD, a CNH, a CC, são todas emitidas pelo Detran. E ao fazer esses serviços todos que eu contei para vocês, o Detran coleta as informações que são passadas para o Senatran. O Senatran e o Detran, pessoal, são órgãos integrados. Essas informações do trânsito de todo o país só conseguem ser armazenadas lá em Brasília pelo Senatran porque existe um Detran em cada estado fazendo esses serviços e coletando as informações através desses serviços aplicados para a população. Ok? Agora, para quem é daqui de Belo Horizonte região, já ouviu quando alguém chega na gente e fala assim, pô cara, eu vou ter que levar meu carro lá no Detran de Contagem, lá no Detran de Betim, lá no Detran de não sei aonde. Pessoal, não existe Detran de Contagem ou Detran de Betim, existe o Detran de Minas Gerais. Isso que a gente conhece como Detran de Contagem, Detran de não sei onde, na verdade é o órgão executivo de trânsito municipal que é chamado de Ciretrans. A sigla Ciretrans significa órgão com circunscrição regional de trânsito. O Ciretran, pessoal, faz basicamente tudo que o Detran faz, emplacamento, vistoria, licenciamento de veículos, só que ele é utilizado para levar o serviço que nós temos aqui na capital para todo o estado, tá? Então, quando vocês ouvirem alguém falando assim, vou lá no Detran de Contagem, lá no Detran de Betim, na verdade a pessoa está indo no Ciretran daquele município para conseguir fazer os mesmos serviços que o Detran oferece para a gente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado de Minas Gerais. Dando sequência aqui nos nossos órgãos públicos, agora nós falaremos sobre os órgãos executivos rodoviários. Pessoal, órgãos executivos rodoviários são os órgãos que vão fazer a manutenção de vias públicas. Ok? Eu acho até mais fácil de vocês lembrarem dele para a prova, porque todos os três dessa categoria têm essa mesma função, fazer a manutenção de vias públicas. A diferença é aonde eles vão fazer esse trabalho. Então preste atenção. O primeiro deles é o DENIT, que é o Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes. O DENIT, pessoal, ele é responsável por fazer a manutenção das rodovias e estradas federais. Então, se chegar na prova de vocês e perguntar qual é o órgão que faz manutenção de rodovias e estradas federais, vocês já sabem responder, DENIT. Ao lado, nós temos o DER, ou DER, como vocês preferirem falar, que significa a sigla Departamento de Estrada e Rodagem. O DER, pessoal, é o órgão que vai fazer a manutenção em rodovias e estradas estaduais, ok? Então, se perguntar na prova, quem que faz manutenção de rodovias federais? DENIT. Quem faz manutenção de rodovias estaduais? O DER, Departamento de Estrada e Rodagem, ok? Por último, nós temos o órgão executivo rodoviário municipal, que é a prefeitura de cada cidade, pessoal. Dentro do seu próprio município, quem vai fazer a manutenção é a prefeitura daquela cidade. Dando sequência aqui no nosso tema, falamos agora sobre os órgãos fiscalizadores, que, como o próprio nome fala, são os órgãos que vão fazer a fiscalização do trânsito. A nível federal, ou seja, nas rodovias e estradas federais, quem vai estar fiscalizando é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Então, perguntou na prova quem que fiscaliza rodovias federais? Muito fácil, Polícia Rodoviária Federal. A nível estadual, nós temos a Polícia Militar Rodoviária, que é a polícia militar que vai fiscalizar as rodovias e estradas estaduais. Agora, dentro das cidades, dentro das áreas urbanas, nós vamos ser fiscalizados pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Só uma observação, pessoal, tem muita cidade pequena que não tem Guarda Municipal. Então, claro, não vai ter esse tipo de fiscalização. Mas em cidades como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que nós temos a Guarda Municipal, que a Prefeitura permite a fiscalização, você também será fiscalizado pela Guarda junto com a Polícia Militar. Ok? Para fechar a primeira parte da nossa matéria, agora a gente fala sobre o órgão recursal. Pessoal, só existe um órgão onde nós vamos para recorrer multa de trânsito e outros. O nome desse órgão é JARI. A sigla JARI significa Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, sempre que perguntar na prova de vocês falando assim, o condutor se sentiu ferido quanto à aplicação de uma multa de trânsito, em qual órgão que ele vai para recorrer? JARI. Muito simples. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e te encontro na nossa próxima aula. Você sabe qual foi a cor da primeira Ferrari?
Isso mesmo que você está pensando, foi o amarelo. Que a Ferrari é uma das marcas mais